Preto com Preto branco, com preto branco, com branco, preto com Preto branco. com branco. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo. Estamos aqui no podcast Preto com Branco. Eu sou Ariel. Eu sou o João. Eu sou o Aleph e nós estamos aqui com a vereadora Ruth Costa, vereadora que foi a mais votada do partido do PSDB no ano de 2020, a vereadora que foi a 11ª vereadora mais votada de 2020 também da cidade de São Paulo. E nós queremos agora introduzir ela. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por nos aceitar aí para a entrevista. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer por ter sido escolhida por vocês, né? Dizer do meu prazer, do meu privilégio de estar aqui conversando com vocês, porque sei que é uma das áreas mais carentes é que os jovens se interessem pela política. Então, eu estou aqui com muito prazer hoje conversando com vocês. Primeiramente, eu acho muito importante que a gente, particularmente, não entende muito o que um vereador faz. Qual que é o seu papel? Eu vou explicar para vocês de maneira bem grosseira, mas vou explicar. Um vereador, ele é um agente político, legislativo dentro da cidade de São Paulo, né? No caso, a minha cidade é São Paulo, né? É um agente legislativo, mas que ele tem como função fazer também, acompanhar as ações do executivo, ou seja, ações fiscalizatórias das ações do executivo. Eu também fiscalizo a prefeitura nas áreas onde ela faz. E faço as leis para melhorar a vida do cidadão paulistano. Essa, basicamente, de grosso modo, tá? É o que um vereador faz. Ele procura melhorar a vida do cidadão paulistano com leis e com ações, sejam elas ações efetivas ou ações legislativas ou ações fiscalizatórias. Entendemos. Agora o João vai fazer a pergunta aqui. Assim, de um modo geral, né, dentro do campo da política, eu queria saber quais são os desafios que as instituições políticas mais enfrentam atualmente, que você pode dizer ou dar um exemplo para a gente aqui no Brasil. Então, olha, eu vou falar para vocês, a grosso modo, das maiores ações que a gente tem feito, que tem enfrentado nos últimos anos, né? Além da banalização da política, né? A falta de incentivo, porque as pessoas acham que político é tudo ladrão, é tudo desonesto, todo mundo que se envolve com política quer ganhar alguma coisa, e na verdade não é isso. As pessoas que se envolvem em política, elas querem o melhor para o ser humano. Eu vejo entre os meus colegas, nós somos em 55 vereadores, e todos eles têm vocacionado o desejo de ajudar a cidade e o cidadão. Então, eu acho que o que mais os políticos sofrem hoje é esse espectro, esse fantasma de que todo político quer o mal, quer roubar, então, acho que eu vou falar da minha parte, né? Eu acho que essa é uma coisa que mais incomoda a gente, é isso. Porque tem muita gente honesta, sincera, querendo melhorar São Paulo, querendo batalhar, e às vezes é colocado dentro desse mesmo saco com os outros, né? Acho que isso faz parte, dentro de uma história legislativa que nós tivemos, de muita corrupção, de um abuso absurdo de poder. Então, eu acho até que eu estou até razão aos cidadãos por pensarem dessa maneira. Mas nem todos eles são dessa forma, eu diria até que a maioria não é dessa forma. Então, acho que esse é o primeiro desafio que um político enfrenta na política, se viabilizar como um político honesto querendo fazer o bem para a cidade. Que isso acaba afetando na questão do político querer fazer projetos, planos, né? Exercer o papel dele. Exatamente, né? Exatamente. Muitas vezes a gente faz algum plano, faz algum projeto, a gente fala PL, projeto de lei, querendo fazer o bem para a população, e as pessoas invertem o negócio de um jeito que parece que a gente está querendo ter algum lucro nisso, né?
Eu estou enfrentando isso agora. Eu fiz um projeto de lei que permite ao executivo colocar seguranças armados nas escolas. Porque eu acho que nesse momento histórico, nós precisamos disso. Eu sei que não existe, não há prerrogativa, nunca existiu. Eu acho que talvez esse tipo de segurança também não exista. Nós vamos ter que criar uma segurança que seja capaz de conviver com os alunos, com as crianças, e também ser capaz de agir no momento de violência, né? Mas esse tipo de segurança não existe, ter que ser criado. Mas eu acho que é um momento histórico. Nós Uhum. precisamos criar essa segurança porque os alunos precisam. Veja bem, os alunos que eu digo são os alunos de escola pública, porque a escola paga já tem, Sim. entendeu? Vai Uhum. pular numa escola paga algum desavisado para ver se ele não leva um choque ou se ele não É leva verdade. um negócio, né? Sim. Agora, a escola pública não. Qualquer um que pula, ele pulou ali, não tem ninguém, não tem vigia, não tem guarda, não tem ninguém, né? A Guarda Civil Metropolitana não tem efetivo para pôr um em cada escola, porque são muitas escolas, né? Então, a polícia também não é esse o serviço dela, a gente entende, a polícia tem que estar na rua para buscar os infratores, né? Uhum. Então, esse tipo de guarda não existe, mas agora, nesse momento, é o que nós precisamos. Então, eu fiz um PL e, assim, estou sendo muito atacada por isso, mas eu vou enfrentar e nós temos que fazer, até por uma questão de igualdade social. Uma escola pública não tem, mas a escola particular tem. Por que É, os alunos de escola pública não podem ter? Tem que ter sim. também. Tem que ter Uhum. os mesmos direitos. Isso faz parte da isonomia. Sim. E a respeito da questão da polarização política, você falou que está sendo bastante atacada. Como isso tem afetado o cenário político? Como isso tem afetado o seu trabalho dos vereadores? Olha, a polarização, ela sempre houve polarização, né? Hum, Hoje em dia, ninguém gosta mais de falar em direita e esquerda, em conservadorismo e liberalismo, né? Eu não me considero uma pessoa da extrema direita. Eu sou direita centro, né? Eu sou Uhum. uma direita. Eu não namoro com a esquerda, não namoro. Eu não gosto. Eu defendo a família tradicional. Eu sou contra aborto. A minha pauta é muito centrada. Mas, por exemplo, na área econômica, por exemplo, eu gosto do liberalismo da economia, eu gosto da economia liberal, então não posso me dizer que eu sou uma extrema direita, eu gosto, Uhum. então eu tenho que me definir desta forma. Sempre houve a polarização, um que puxa para um lado, outro que puxa para o outro, mas eu acho que a polarização que está acontecendo agora, me perdoem a maneira como eu vou dizer, é uma polarização burra, porque ela não estuda o que você pretende, ela simplesmente é contra você pelo que você defende, entende? Então, antigamente, as pessoas mesmo de direita ou de esquerda, elas entravam num acordo dentro de determinados momentos, agora não. O fato, por exemplo, de eu ser mulher, ser hétero, defender essas pautas direitistas, já me coloca num patamar na Câmara que o pessoal da esquerda não pode votar nos meus projetos. Entendeu? Eles não votam nos meus projetos porque eu defendo essas pautas. Então, para mim, eu acho isso uma polarização desinteligente. Não é Uhum. inteligente. Sim. Entendeu? Sim. Porque antigamente a gente pensava no colega, pensava nos projetos do colega como um projeto em que ele poderia ser votado por todas as áreas. E hoje não. Só pelo fato da pessoa ela ser da direita, então já não quero mais saber do projeto dela. Uhum. Entendeu? Então, isso Sim. é uma polarização inteligente, é uma polarização com falta de conhecimento, com falta de entendimento. Eu não defendo essa polarização, não. E eu acho que isso também está muito ligado com a questão dos partidos, né? De você falar, eu apoio tal partido, ou eu não apoio aquele partido, então eu não vou apoiar tal político que tá naquele partido.
Ou não acontece Eu acho que muito? também é aquilo que eu falei, é o momento nosso histórico. Vamos entrar um pouco no momento histórico? Existe metade do país descontente com o governo que está. Talvez até mais da metade, porque a metade não votou no presidente, votou no outro presidente. E um pedaço grande da população não votou em nenhum dos dois. Sim, Então, mais da metade da população está descontente com o governo atual. A verdade é essa. Analisando friamente, essa é a verdade. Então, nada que esse governo faça vai agradar. Ele já não sim, está fazendo muito, mas o que faz também não agrada, entende? Então, é, esse risco, por quê? Porque houve lá atrás uma história que o brasileiro honesto, o brasileiro trabalhador, o brasileiro que paga imposto, não aceita, que é a corrupção. A corrupção é algo que o brasileiro honesto não aceita. Isso não é, esses não são os princípios que alguém honesto, sincero, trabalhador passa para os seus filhos. Então, para mais da metade da população, ter um governo que passou por uma história de corrupção é vergonhoso. sim. Sim. Então, Agora, eu não nós. sei se isso responde um pouco à pergunta de vocês, mas é o que acontece no nosso cenário histórico, Sim, Acho que político responde a respeito histórico. também da Eu acho que, polarização. eu acho que responde e já pegando um ganchinho do que a senhora tá dizendo, como que você acha que o povo brasileiro pode se tornar mais ativo dentro do campo da política? Eu acho que, por muito tempo, o brasileiro teve quieto, só assistindo o que estava acontecendo na política. Eu acho que de uns tempos para cá, eu vou falar da minha experiência, né? Eu ia para os Estados Unidos, acho que alguns de vocês devem ter tido essa oportunidade, e eu via com muita inveja, vai, o fato dos americanos eles colocarem a bandeira dos Estados Unidos na porta das suas casas, no 4 de julho. Eu achava muito bonito eles terem o orgulho de ser americanos, porque a história do americano é uma história de luta, de guerra, né? Eles mandavam os filhos para a guerra para lutar, não sendo obrigados como os brasileiros. Aqui todo garoto que faz 18 é obrigado a servir o exército. Lá não. O soldado ele vai porque ele quer servir a pátria, né? Então, os, o fato deles empunharem a bandeira deles com orgulho me deixava com inveja, porque os brasileiros não tinham orgulho da bandeira. Por quê? Porque havia todo o histórico político dizendo que a política era um lugar corrupto e que a gente se envergonhava. E eu acho que de uns anos para cá, isso modificou um pouco. As pessoas têm orgulho, isso me anima, porque eu acho que é isso que os jovens precisam fazer. uhum, Eu até entendo que os jovens precisam ter orgulho da pátria, embora exista uma geração que não foi ensinada a ter orgulho da pátria, tá? A minha geração, ela foi ensinada. A gente, na escola, eu sempre estudei escola pública, só não fiz a faculdade, né, pública, mas eu estudei primeiro, segundo grau em escola pública. E na escola pública se ensinava a ter respeito a todos os credos, a todas as cores, a tudo, respeito a Deus, temor a Deus e respeito à pátria. Inclusive, ensinando os hinos, o hino nacional, o hino à bandeira, o hino do Exército, o hino da Marinha. Hoje em dia, mal o hino nacional os alunos sabem cantar. Então, para mim, eu acho isso uma decadência de conhecimento, de ensino, inclusive de ensinar o amor à pátria. sim, De ensinar, por exemplo, o temor a Deus. Por que não? Sabe? Porque o que se está se vendo nas escolas agora é falta de temor a Deus. Nossa pátria é uma pátria cristã.
E quando eu falo, é uma pátria cristã, muita gente fala, não, mas nossa lei diz que nós temos que ser laicos. Nós somos laicos, mas não somos laicistas. Um país laico, um, um, um lugar onde todos têm o direito de professar a sua religião, ou seja, Uhum. a liberdade, certo? Mas nós somos diretamente cristãos, tanto que quando você abrir o site de qualquer câmara, seja a federal, a estadual ou a municipal, os trabalhos começam dessa maneira. Com a permissão de Deus, abrimos os nossos trabalhos. Sim. Então, nós somos um país cristão, consistentemente cristãos. Até no E eu acho dinheiro que, tem Deus seja louvado, né? exatamente. Então, o Brasil é um país cristão. Agora, muita gente na escola está querendo fazer que o Brasil não é cristão. E a falta de temor de Deus na escola já está causando muito problema. A Sim. falta de respeito às autoridades, a falta de respeito aos professores. Quando eu digo às autoridades, eu digo por inteiro, tá? Porque você ter uma consciência que discuta as leis é uma coisa, ter uma consciência que ataca as autoridades é outra. Se você não confia no seu professor, para que você vai querer aprender dele? Uhum. Você não confia. É É, um princípio da psicopedagogia. Só se aprende de quem você tem a admiração. Se você Sim. não admira o professor, para que você vai aprender dele? Entendeu? Então, o ataque às autoridades, ele é prejudicial, Sim. tanto dentro das escolas, e isso reflete na sociedade. Nós temos aí algumas gerações que aprenderam dessa maneira e estão refletindo agora, Eu acho que né? isso que você está falando tem muito a ver com a nossa próxima pergunta, que seria qual que é o papel das instituições de ensino superior no combate a esses desafios, né? Que a gente falou, de corrupção, ou da falta da crença do povo na política, ou mesmo essa falta de temor a Deus, falta... De respeito às autoridades, o que que as instituições de ensino superior precisam fazer ou qual o papel delas em trabalhar nisso? estimular o jovem a entender e compreender tudo isso. Eu acho que o ensino superior ele tem um fator fundamental para a política, que é alimentar, fomentar o jovem a se envolver na política. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: política é ser vereador, é ser deputado. Não. Político é ser conselheiro, por exemplo, da educação dentro do seu município, é ser conselheiro da saúde, é ser conselheiro na assistência social, é se envolver nas ações das subprefeituras locais onde você trabalha, né? O fato das pessoas se engajarem, por exemplo, nos conselhos tutelares, né? Então, há uma falta de engajamento, eu digo até por falta de confiança na classe política, né? E eu já falei para vocês que eu acho até que a população tem razão. Nós passamos por uma história ruim, só que nós precisamos, de alguma maneira, levantar desse lugar onde a gente está e realmente agir. E eu acho que quem está com a força na mão são as instituições de ensino e superiores, que é o que são as pessoas que estão criando a próxima geração de políticos, de advogados, de juízes, de promotores, de jornalistas, né? Então, acho de educadores, né? Então, acho que é importante que se pense menos nas pautas ideológicas e se pense mais nos princípios aos quais o Brasil sempre defendeu. E aí, fazer realmente a próxima geração um pessoal calcado nos princípios verdadeiros, os que vão botar o Brasil avante. Eu acho que era isso, nossas perguntas acabaram. Quero agradecer mais uma vez, vereadora, por sua atenção, por sua disposição a nos atender, por responder a nossas perguntas, todas as perguntas sem exceção. Obrigado, quero também dar a palavra aqui para eles agradecerem e depois a senhora. Bom, faço das palavras do Aleph as minhas e coloco um pouquinho mais agradecendo por essa oportunidade. É meu primeiro contato com uma pessoa do campo político
e foi uma conversa muito gostosa, aprendi bastante coisa, tô tendo ensinamento de bastante coisa que eu nunca tinha visto e nem ouvido, então só agradecer mesmo de coração pelo tempo que você tirou pra gente, tá bom? Bom, os dois basicamente disseram tudo. Obrigado por ter, né, a possibilidade de estar aqui com a gente, de ter disponibilizado o seu tempo para ajudar a gente. E praticamente isso foi uma aula, né? Que você falou coisas que nós não tínhamos ideia ou pensávamos de outra maneira, talvez. E foi bem legal esse bate-papo que a gente teve. Eu quem agradece, eu agradeço sempre a oportunidade de estar falando com os alunos. Abro aqui a oportunidade para vocês irem no meu gabinete, conhecer também a Câmara Municipal, para eu poder andar com vocês lá, contar para vocês como é que um projeto de lei tramita dentro da casa, como é que uma ideia que sai da cabeça de um vereador passa por várias comissões, tem calcado na lei da Constituição, e depois vai para plenário, vai ser votado e vira lei, né? Até ser sancionado pelo prefeito. Se vocês quiserem, eu já me coloco aqui à disposição, vocês podem agendar uma visita lá na Câmara e levem seus colegas todos da sua classe, pode agendar, e eu faço questão de levar vocês num tour pela Câmara Municipal. Eu fico sempre muito feliz quando alunos do ensino do ensino superior como vocês, ou do ensino médio, sempre vai na Câmara ou se interessa pela política, porque é disso que a gente precisa, de jovens que se interessem pela política, entendam o que está acontecendo no nosso país, que não virem as costas para a história da nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. E que horas são agora? Uma boa manhã e uma boa tarde para a senhora Pode contar vereadora. comigo, e o que vocês precisarem, estarei sempre aqui. Vocês têm aí o meu canal que pode falar comigo, tá bom? Eu agradeço essa oportunidade. Obrigadão. Gratidão. Tchau. Tchau.